Olá pessoal, a proposta de hoje é de como fazemos o diagnóstico tomográfico da romboencefalosinapse. A romboencefalosinapse nada mais é do que a fusão dos hemisférios cerebelares diante de uma agenesia completa ou parcial do verme cerebelar. Então vamos ao caso. Essa paciente ela tinha 15 anos e veio para uma avaliação de cefaleia. Nós encontrávamos uma dilatação dos ventrículos supratentoriais e a chave para pensar nesse diagnóstico está aqui na fossa posterior. O quarto ventrículo não tem uma configuração anatômica normal. Essa aqui é a configuração anatômica normal, onde o verme cerebelar ele faz essa indentação aqui na margem posterior do quarto ventrículo. E o quarto ventrículo dessa paciente é um formato que nós chamamos em buraco de fechadura, que é um sinal radiológico relacionado à romboencefalosinapse. Um outro achado tomográfico que corrobora para o diagnóstico da romboencefalosinapse, uma vez que a visualização da comunicação direta dos hemisférios cerebelares é muito fácil na ressonância, mas é mais difícil na tomografia computadorizada, a gente se baseia no aspecto anatômico no sagital do verme cerebelar. Então esse aqui é um paciente normal, essa aqui é a nossa paciente. No paciente normal nós vemos muito bem a fissura primária aqui do cerebelo, e aqui nós não conseguimos encontrar, aqui nós temos sulcos entre as folias cerebelares. Na tomografia já é mais difícil visualizar essa fissura aqui que nós chamamos de pré-piramidal. Eu tenho também a ressonância dessa paciente e eu vou revisar essa anatomia aqui na ressonância. Mas, de fato, na tomografia dessa paciente a gente não consegue encontrar essa configuração anatômica normal do verme cerebelar, onde essas duas fissuras dividem o verme em três lobos, o lobo anterior, o lobo póstero superior e aqui o lobo póstero inferior. A gente não consegue definir essa divisão do vermes nessa paciente porque ela não tem o verme cerebelar, ela tem uma agenesia do vermes com fusão dos hemisférios cerebelares, que é o que nós chamamos de romboencefalosinapse. Vamos então ver a ressonância dessa paciente para entender os achados. Então, só um breve resumo da romboencefalosinapse, eu já até comentei, mas é uma falência na formação ou diferenciação do verme, ou verme cerebelar, com a genesia completa ou parcial do verme. Então, com isso, com essa genesia completa ou parcial, ocorre uma fusão dos hemisférios cerebelares, dos pedúnculos cerebelares superiores e dos núcleos denteados do cerebelo. Esses pacientes podem ter ou não hidrocefalia associada, essa nossa paciente tinha essa dilatação ventricular, e em grande parte dos casos está relacionada à estenose do aqueduto cerebral. Pode ter também genesia do corpo caloso, a nossa paciente não tinha, e essa romboencefalosinapse, esses pacientes não precisam fazer estudo genético. Na maioria das vezes ela é esporádica, sem mutação genética relacionada. Então o que nós encontramos no exame da ressonância? Essa fusão aqui dos hemisférios cerebelares. Percebam que as folias elas continuam, tem uma continuidade, elas não param na linha média onde deveria existir o vermes, e se assemelha ao bico do pato Donald em um aspecto radiológico, é um sinal radiológico descrito para essa fusão dos hemisférios cerebelares. Aqui um outro esquema mostrando essa fusão aqui dos hemisférios, essa continuidade então dos hemisférios e das folias cerebelares, que elas apresentam uma configuração anatômica mais horizontalizada e não com essa disposição mais oblíqua que nós percebemos em paciente controle. Isso aqui é um paciente normal, mostrando então a seta aqui, o verme cerebelar normal, e a orientação anatômica das folias cerebelares, que tem essa disposição mais oblíqua. Já na romboencefalosinapse tem essa orientação mais horizontalizada e contínua das folias cerebelares. Quando nós olhamos então no sagital, eu já até expliquei na tomografia, na ressonância fica muito mais fácil de visualizar essas principais fissuras cerebelares, a fissura primária e aqui a fissura pré-piramidal, que divide então o verme cerebelar em três lobos. A gente não encontra essa divisão, essa representação anatômica normal no verme cerebelar dessa paciente, porque ela não tem o vermes. O que nós estamos visualizando aqui no sagital é essa comunicação, essa fusão dos hemisférios cerebelares. Nós não visualizamos nem a fissura primária e nem a fissura pré-piramidal, que seria a anatomia normal do verme cerebelar. Já no plano transverso, axial, que duas sequências ponderadas em T2, no paciente controle normal, mostrando a anatomia normal do quarto ventrículo, com o verme cerebelar
determinando essa impressão na face posterior do quarto ventrículo com essa configuração anatômica normal. E aqui o nosso paciente, um quarto ventrículo em formato de buraco de fechadura, que é um aspecto radiológico que na tomografia nos permite pensar na romboencefalosinapse. Aqui de novo a nossa paciente com a dilatação dos ventrículos supratentoriais, aqui o terceiro ventrículo dilatado, um paciente controle mostrando o terceiro ventrículo normal, e aqui também a dilatação dos ventrículos laterais, e aqui um outro paciente controle, também um calibre normal, só mostrando os pacientes controles e o nosso paciente com a dilatação ventricular. Então, como eu já mencionei, esses pacientes com romboencefalosinapse, eles podem ter hidrocefalia por estenose do aqueduto cerebral. Então, todo paciente com hidrocefalia, eu geralmente faço duas sequências. Um sagital T2, geralmente eu faço uma sequência volumétrica, T2 turbo-espineco, porque me permite visualizar, essa sequência é muito sensível para o artefato de fluxo licórico. Então, eu consigo visualizar esse preto aqui, o fluxo licórico normal, passando pelo terceiro ventrículo, o aqueduto cerebral e no interior do quarto ventrículo, ou seja, não tem obstrução aquedutal, e eu faço também uma sequência anatômica, um 3D T2 Drive, é uma máquina da Philips que eu trabalho, mas nas outras montadoras recebe outro nome, como 3D Sys, 3D Fiesta, por exemplo, mas é uma sequência muito anatômica, que me mostra que o aqueduto está livre, não tem, por exemplo, nenhuma membrana aquedutal causando estenose do aqueduto e justificando aquela dilatação dos ventrículos supratentoriais. Então, nessa paciente eu não consigo justificar essa dilatação dos ventrículos supratentoriais. Nesse caso, eu costumo chamar, então, de ventriculomegalia ao invés de hidrocefalia, porque eu não consigo identificar um fator obstrutivo para essa paciente. Como recomendação de leitura, eu deixo esse artigo bem interessante da Radiographics de 2015. Obrigado pela atenção. Se você gostou do conteúdo, lembra de clicar no sininho para ser avisado dos próximos vídeos.